Glórias a Deus. Eu pediria à igreja que, ao ler a palavra, o texto central da pregação, permanecesse com a Bíblia aberta. A gente vai ler vários textos da palavra de Deus. Evangelho de João. Quem encontrou vai ficando de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais adiante que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Diga, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Vamos ler essas últimas frases aqui do último versículo, a parte C do versículo. Vamos lá. Era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Diga, ele vive, ele ressuscitou. Glórias a Deus. Podeis se assentar-se no nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Evangelho de João, ele foi escrito no final do primeiro século. E quem estuda a Bíblia Sagrada vai ver que o contexto naquela época circulava uma heresia chamada gnosticismo. Essa heresia falava que a matéria era má e o espírito era bom. Logo que a matéria sendo má, Jesus ele não tinha vindo em carne. Por que Jesus não tinha vindo em carne? Porque a matéria era má. E o Evangelho de João, em 1ª, 2ª, 3ª João, é uma tese combatendo essa falsa heresia. Então, no capítulo 1 do Evangelho de João vai dizer: aquele que era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glórias a Deus. Aleluia. A ideia central, igreja, do texto a qual foi lido é ressurreição de Jesus Cristo. Aqui a ressurreição de Jesus, ela é o fundamento do cristianismo. Sem ressurreição não haveria pregação do Evangelho. Sem ressurreição a nossa fé era vã e a nossa pregação ela era vazia.
Então veja que a doutrina da ressurreição, ela é uma doutrina central da fé cristã. Um Cristo vencido pela morte não poderia salvar a si mesmo e muito menos a nós. Você entendeu? Um Cristo, veja só, um Cristo, pastor Marcos, vencido pela morte, ele não iria salvar a ele mesmo e nem a nós. Jesus venceu a morte. Eu acho que a igreja não entendeu. Ele venceu a morte. Sem a ressurreição de Cristo não haveria remissão de pecados quanto ao passado, nem esperança, igreja, quanto ao futuro. Ele ressuscitou. Por isso nós podemos adentrar no Santo dos Santos, porque ele foi o sumo sacerdote. Ele foi o verdadeiro sacrifício real. Eu posso ouvir um glória mais forte, igreja? Aleluia! Eu quero falar sobre um detalhe nesse texto. Segundo a história, a pedra removida era uma pedra grande. E nessa pedra, pastor Marcos, tinha um selo do governo romano. Segundo a história, ao chegar no local, viram que o selo estava lá. Tudo indica que a pedra, pastor, foi removida de dentro para fora. Você não entendeu? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, ele vai dizer que o Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que atua em mim e você. Ei, meu querido, o Espírito Santo atuou naquele momento, removeu a pedra e ressuscitou o nosso Jesus. Nós podemos louvar a Ele nessa noite, porque Ele ressuscitou, Ele vive entre nós, aleluia. Aleluia! Diga assim: Jesus arrancou o aguilhão da morte e matou a morte ao ressuscitar dentre os mortos. A Bíblia diz que ele tem a chave do inferno e da morte. Irmão, se você parar e analisar, ao ressuscitar-se, Jesus disse: diabo, olha, eu tenho todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Tu só pode ir aonde eu limitar o seu trabalho. Hoje eu tenho todo o poder. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, tinham dado glória maior. Ei, meu querido, Allan Kardec morreu e os restos mortais dele está lá. Confúcio também, Maomé também. Mas se você for até Jerusalém, você não vai encontrar nada no sepulcro de Jesus. Ele vive, ele ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu quero falar aqui, igreja, sobre o significado doutrinário da ressurreição. Se você trouxe aí uma agenda, um papel, escreva aí. Hoje eu vou pregar sobre o significado doutrinário da ressurreição. Primeiro ponto: a ressurreição de Cristo assegura nossa regeneração. Pregador, o que significa regeneração? Regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele nos concede nova vida espiritual. Isso se chama convenção. Quando você diz: eu sou convertido, eu sou um convertido a Cristo, isso dá uma ideia que Cristo lhe deu uma nova vida. Efésios capítulo 2 vai dizer: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela a misericórdia de Deus Ele nos deu vida e vida juntamente com Cristo. Quando Jesus Ele ressuscitou,
ressuscita, Ele garante nova vida para a sua igreja. Eu posso ouvir um glória a Deus melhor? Eu vou provar para você, irmãos, porque você só está aqui, porque Cristo ressuscitou e lhe deu uma nova vida. Vamos para a 1 de Pedro. Eu disse para você que deixasse a sua Bíblia aberta. 1 de Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Primeira de Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Aqui ele associa a ressurreição de Jesus com a nossa própria regeneração ou o novo nascimento. Diz assim um texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Oh glória! Você não entendeu? Aleluia, aleluia. Aqui, irmão Pedro está confortando aos irmãos da diáspora. Aqui, o governo romano oprimindo os cristãos agora saem e agora fica em dúvida a respeito de alguma doutrina. E aqui, pastor, ele vai confortar esses irmãos, ele vai render graças a Deus, e aqui ele vai dizer: conforme a sua grande misericórdia, ele nos deu nova vida para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus. Irmão, nessa noite nós estamos fazendo menção da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde você estava quando Deus lhe deu uma nova vida? Pastor, eu estava dentro de uma casa de recuperação, eu estava lendo a Bíblia Sagrada quando Jesus se revela para mim, eu estava dentro do desafio jovem, me tratando, lendo o João, lendo Hebreus, o Novo Testamento, e Deus vem e me dar uma nova vida. Eu não sei aonde você estava, talvez você estava em um prostíbulo, talvez você estava bebendo, talvez você estava se prostituindo na maior orgia, mas você só está aqui hoje porque um morreu em seu lugar. Você só está aqui hoje porque Jesus se ressuscitou dentre os mortos. Você só está aqui hoje porque Jesus lhe deu uma nova vida. Adora o nome dele, adora ele nesta noite, adora ele nesta noite, adora ele nesta noite com palmas, adora ele com louvores, saia louvores da sua boca. Deus lhe deu uma nova vida. Jesus ressuscitou para nos conceder uma nova vida. Eu acho interessante, irmãos, a história de Lázaro. A Bíblia diz que ele já estava quantos dias morto? Já estava o quê? Cheirando mal há 4 dias. E Jesus, irmão, vai dizer que ele estava rogando o Pai por Lázaro. Vamos lá, Lázaro não podia sair da tumba. Segundo, só tinha uma condição para Lázaro tornar a ter vida, é através da intervenção divina. E Jesus roga ao Pai e disse: tirai a pedra. E lá vem Lázaro para fora. O pregador, o que é que você quer dizer com isso? Deus falou para cada um de nós: eu venci a morte, eu ressuscitei. Tira a pedra do pastor Marco, ou tira a pedra do João, do Pedro, da Maria, que agora é o Pai que vai colocar a vida nele, é o Pai que vai colocar a vida nela, é Ele quem nos concedeu vida junto a Cristo. Por isso, irmãos, que na igreja não pode ter narizinho empinado. Diga ô glória, diga ô glória.
É por isso, irmãos, que a gente não pode, pastor, bater no peito e dizer: eu decidi aceitar Jesus. Nananina, não. Deus lhe deu vida juntamente com Cristo. Foi Ele quem lhe chamou, foi Ele quem lhe salvou, para você não ter nenhum mérito. Quais méritos você tem? Méritos seus para estar aqui? Qual mérito eu tenho para dizer eu aceitei a Jesus? Todos nós já estávamos fedendo, todos nós estávamos mortos, mas a misericórdia de Deus nos alcançou, igreja. O Espírito nos chamou por sua misericórdia. Por isso que aqui, hoje na igreja, todos nós somos iguais perante a Deus Pai, perante a Jesus Cristo e perante ao Espírito Santo. Estávamos mortos. Mas pregador, o que foi que vivificou? Vivificou em nós o Espírito com o novo poder da ressurreição. Quem éramos nós, irmãos, no mundo? Quem era nós no mundo? Alguém pode olhar para nós e dizer: não, Deus salvou ela por causa disso, salvou o fulano por causa disso. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos capítulo de número 9, que ele amou a quem? Ele amou a quem? A Jacó, e aborreceu a quem? A Esaú. Só estamos aqui, igreja, porque Deus nos amou com um amor eletivo. Você pode até dizer: mas pregador, quem era para estar aqui era meu primo, era o meu irmão, era fulano, era Beltrano. Eu fiz coisas horríveis, sim, aquela mulher samaritana também fez, mas decidiu Jesus salvar a prostituta daquele lugar, pastor, para ela ser canal de bênção para Samaria. Você não entendeu? Jesus lhe salvou para você ser canal de bênção para as outras pessoas. Ei! Deixa eu lhe explicar, segura aí. Ela conheceu quem? A samaritana? A fonte da vida eterna. Ao pregar aos seus, ela foi canal dessa fonte. Pergunta para teu irmão aí: tu está sendo fonte? Ou para as outras pessoas, canal, perdão. Tu está sendo canal? Pergunta aí, olha para ele aí, pergunta: tu está sendo canal? Teve um que morreu no teu lugar, fala para ele aí. E teve um que morreu por você. E será que você está pregando Jesus morto e ressuscitado para alguém? Aí tem pessoa que diz: não, eu sou geração eleita, sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Agora completa o versículo para falar das grandezas de Deus. Deus lhe salvou com um propósito, meu querido: mostrar a glória dele para as pessoas que não o conhecem. Lembra de Israel? Deus chamou Israel porque amou. Não tinha homem de guerra, não era uma nação que pelejava. Pelo contrário, uma nação pequena. O texto vai dizer que Deus ama Israel com um propósito, para mostrar a glória dele para as outras pessoas. Deus lhe deu uma nova vida, meu querido, para você ser canal de bênção. Jesus ressuscitou por você para lhe eleger, para lhe dar uma nova vida, para lhe justificar, com uma finalidade: ser canal de bênção. Mas, pastor, me dê outra referência. Vamos para Efésios capítulo de número 1. Aos Efésios capítulo de número 1, 19 e o 20. Diz assim, capítulo 1, Efésios 19 e o 20. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, quem? Os que cremos,
conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais. Você entendeu o texto? Eu gosto de parar e analisar com a igreja o que está sendo lido. Qual foi o poder que foi atuado na ressurreição de Jesus? O poder do... Diga, o poder do Espírito Santo, diga. O poder do Espírito Santo. E esse poder, Paulo está dizendo que atua em nós, pastor Marcos. Você não entendeu, irmão? O poder que ressuscitou Jesus, o poder do Espírito Santo, é o poder que atua em nós. Você não é um Zé Ninguém, você não é um zero à esquerda. Dentro de você, igreja, atua o poder que ressuscitou Jesus dentre o morto. Nós, dessa noite, estamos fazendo menção da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ei, para de falar, eu não consigo. Para de dizer, não vai dar certo. Para de se auto-rebaixar. Eu venho como um profeta de Deus nessa noite para lhe dizer que você não vai desistir, você não vai parar, você não vai se entristecer, porque o poder do Espírito Santo atua na sua vida. Quem crê dá um glória, quem crê aplaude o nome do Senhor Jesus nesta noite. Quem crê dá um brado de glória. Você vai perseverar, porque o poder que atuou em Jesus na ressurreição é o poder que atua na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Analisamos o primeiro ponto: a ressurreição de Cristo assegura nossa regeneração. Segundo ponto, a ressurreição de Cristo assegura nossa justificação. Vamos lá, a ressurreição, toda a igreja, a ressurreição de Cristo assegura nossa justificação. E eu escrevi aqui a definição de justificação. Justificação é um ato instantâneo, ilegal da parte de Deus, pelo qual Ele, primeiro, considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencentes a nós, e nos declara-nos justos à vista dEle. Considera os nossos pecados perdoados e ainda nos põe a justiça de Cristo em nós. Você não entendeu? Eu vou aqui explicar. Adão peca. Adão agora cai no erro. A Bíblia diz, pastor, que todos o quê? Pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Todo mundo pecou em Adão, segundo Romanos. Todo mundo foi morto em Adão, segundo Romanos. Mas deixa eu lhe dizer, o segundo Adão, ele venceu, pastor, a morte. Ele obedeceu, igreja, morte de cruz. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que a justiça de Adão, a justiça dele habitasse em nós. Você não entendeu? Agora ele nos declara justo. O mundo pode olhar para nós e dizer: quem é você? Depois que fez isso e aquilo, agora é crente. Depois que fez isso e aquilo, agora é crente. Deus não olha assim para nós. Deus olha, pastor, como lavados e remidos pelo sangue dele, e diz: você é justo diante de mim. Aleluia! Glória, glória, glória. Eu estou sentindo Deus aqui, igreja. Eu estou sentindo Deus aqui, igreja. Olha, se você me encontrasse outra hora, eu lhe roubava, eu lhe assaltava, mas agora atua a justiça de Cristo em mim, a mesma justiça que atua em você, igreja. Hoje o mundo pode lhe criminar, pode lhe massacrar, mas você tem um lar eterno. Você é o justo, em ti habita a justiça de Deus. Jesus agora ressuscita
para a nossa justificação. Eu vou ler um texto da Bíblia Sagrada, vamos para Romanos. Me desculpe, pastor, mas eu só sei pregar analisando a Bíblia, né? E isso é bom. Romanos capítulo de número 4, versículo de número 25. Aos Romanos, capítulo 4, versículo de número 25. Que aqui diz o texto, diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa. Irmão, que Cristo maravilhoso é esse, irmão? Deixa eu clarear, todos nós estávamos destinados à morte eterna. Todos nós, irmãos, estávamos caminhando para um destino de condenação eterna. Deus é tão maravilhoso que nos salva, irmão. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Que Deus é esse, igreja? Que Deus é esse que pega o homem do pó, do monturo e faz assentar aqui nesta noite na mesa dos príncipes? Que Deus é esse que nos livrou da morte, da ira e da condenação eterna e ainda nos justifica? Eu posso ouvir um glória, eu posso ouvir um aleluia, glória, glória, glória. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Não, você não entendeu. Eu e você estávamos em dívidas para com Deus, mas Jesus foi lá. Aos Efésios vai dizer que ele rasgou a cédula de dívida e nos reconciliou com o Pai através da sua morte. Oh, aleluia! Glória, glória, glória! Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, essa foi a declaração de aprovação da parte de Deus, da obra redentora de Cristo. Se Deus nos ressuscitou com Ele, então em virtude de nossa união com Cristo, a declaração de aprovação de Cristo é também a sua declaração da nossa aprovação. Diante de Deus nós já fomos aprovados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Jesus ressuscita, agora Ele nos declara justo e olha para nós dizendo: olha, já não há mais pagamento pelo pecado, porque na cruz eu bradei, tetelestai, está consumado. Deixa eu lhe explicar um significado de tetelestai, está consumado. É quando o pai dava uma missão ao filho, e esse filho, igreja, completava a sua missão. Ele olhava para o pai e dizia: tetelestai, está consumado. Deixa eu lhe falar outro significado de tetelestai. Olha, quando a dívida era paga, olha, quem estava devendo ia pagar lá aquele credor, e o credor dizia: tetelestai, está consumado. Você não entendeu? Jesus foi para a cruz. Ele agora realiza a missão do Pai e brada: tetelestai, está consumado. Ele olhou para mim e para você e disse: olha, está consumado, Pai, porque eu vou salvar aquela igreja Sião. Olha, ali vai ter pessoas que eu comprei com o meu sangue. Jesus pagou o preço na cruz. Jesus agora paga o preço da nossa salvação. Jesus paga o preço da nossa salvação. Oh, igreja, hoje nós estamos fazendo menção de Jesus. Nunca que nós iríamos se salvar, irmãos, mas a misericórdia de Deus foi tão grande que Ele foi lá no mundão e nos arrancou de lá. Hoje você está aqui e pode glorificá-lo, porque você está vivo pelo poder de Jesus. A Trindade agiu em nosso lugar, igreja. Terceiro ponto, e aqui eu encerro.
Diga assim: a ressurreição de Cristo assegura-nos que iremos receber corpos ressurretos. Diga: oh, glória. Esse corpinho aqui vai para o pó. Essa carnezinha gordinha, ela vai para o pó. Mas naquele grande dia, esse corpo vai se juntar com o Espírito e vai ser glorificado. Pregador, eu não estou crendo só na tua palavra. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Diga: oh, glória. Quem está sentindo Deus, diga amém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Quantos acharam, diga amém. Diz assim: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também, olha só que coisa bela, nos ressuscitará. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, vai dizer o seguinte: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Eu vou ler de novo, igreja, eu vou ler de novo, 2 Coríntios 4, 14, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos representará com vocês. Jesus ressuscita para mostrar que teremos um corpo igual ao dele, igreja. Você não entendeu? Atos vai dizer que Jesus agora, ele vai ser assunto nos céus. E os varões vai dizer: não se turbe o vosso coração. Você vai ver ele voltar. A mensagem de hoje, meu querido, creia na ressurreição de Jesus. Nunca abandone Jesus. Persevera, igreja, porque um morreu em nosso lugar. Um morreu para nos dar uma vida e uma vida eterna. Quem falou foi o próprio Jesus. Não desista da caminhada. Está doendo. Mas pastor, o senhor está falando isso, mas é porque o senhor não é eu. Eu também sofro, igreja. Eu também sofro perseguições. Às vezes, pastor Marco, não tem nada em casa, mas eu dou glória a Deus porque um ressuscitou em nosso lugar. Mocidade, não seja crente frouxos. Senhora, não seja senhoras frouxas. Varões, não sejam varões frouxos. Porque teve um que olhou para cada um de nós e não desistiu. Teve um que olhou para a cruz. Jesus era Deus, igreja, mas ele tinha uma natureza humana. Por algum momento ele disse: Pai, se for possível, passa diante de mim esse sofrimento, mas que não seja a minha vontade, mas faça a tua, Pai. Eu imagino ele lá na cruz do Calvário, pastor, olhando para o Senhor, olhando para o Marcos ainda no mundo, olhando para mim ainda no mundo, olhando para cada um de nós que estávamos mortos em delito e pecado, e ele dizendo: Pai, faz a tua vontade, porque ainda vai ter muitos que vão crer nesta mensagem. Não pare, igreja, de caminhar. Embora que doa, embora que a circunstância ela seja negativa, mas o salvo, ele persevera diante das dificuldades. 1 de Pedro, Pedro vai logo confortando aos irmãos e dizendo: olha, ele morreu para nos dar uma nova vida. Embora que essa tribulação aí venha, mas sente alegria nela. Não pare, igreja, não pare. Lembre sempre da cruz do Calvário.
Lembre-se que um dia alguém morreu e ressuscitou em nosso lugar. Quero agradecer a minha oportunidade. Agradeço no nome do Senhor Jesus.